Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade e hoje nós vamos estudar os símbolos espirituais ocultos na história do Pinóquio. Venham comigo para esse aprendizado e saibam que o que eu vou falar aqui não encerra todo o saber sobre essa história, não traz todos os detalhes, mas nós vamos caminhar juntos descobrindo, nessa descoberta profunda, nessa descoberta dos símbolos em metáforas, em também numa linguagem onírica, a linguagem dos sonhos, que nos trazem grandes verdades espirituais também para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Muito antes de Walt Disney trazer a sua versão alegre, colorida, lúdica que todos nós conhecemos, a história do Pinóquio tem uma versão original de Carlo Collodi, publicada em 1883, que está repleta de símbolos espirituais e morais que refletem temas como redenção, livre-arbítrio, consciência, transformação e crescimento interior. Nós vamos trabalhar aqui com as imagens lúdicas de Walt Disney. Vejam que lindo é o boneco Pinóquio, um boneco de madeira. Ele representa a alma humana em seu estado bruto, ainda imatura, que busca se tornar real ou plena. No sentido espiritual, representa o ser humano em busca da evolução espiritual e moral, num autêntico despertar da consciência. O seu paizinho Gepeto, que trabalha com madeira, assim como Jesus carpinteiro, faz uma referência ao símbolo do Criador, uma figura paterna que pode representar Deus, o amor divino ou a consciência superior. No sentido espiritual, Gepeto cria Pinóquio e deseja o melhor para ele, mesmo com seus erros, como um pai compassivo e paciente. Ele deseja que Pinóquio se torne real, para suprir a saudade que sente do seu filho Marco, que morreu em acidente anterior. É muito interessante a figura do grilo falante. O grilo falante representa nessa história a voz da consciência ou da sabedoria interior. No sentido espiritual, representa o discernimento moral, a intuição que alerta sobre o certo e o errado. Pinóquio o ignora no início, mas depois aprende a ouvi-lo. Como todos nós, temos a nossa consciência. Dizem que as leis de Deus está gravada na nossa consciência. Os livros sagrados são apenas um lembrete. Então, na consciência, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque está gravado na nossa alma. Pinóquio, então, é preparado para ir para a escola. Com carinho, Gepeto se prepara, dá a ele os livros e até uma maçã para que ele leve à professora. Ele sai feliz, prometendo que vai estudar e que logo retorna. No caminho para a escola, Pinóquio conhece o João Honesto. Ele influencia Pinóquio a segui-lo e fala que ele vai fazer muito sucesso em um teatro de marionetes. Leva Pinóquio para este teatro e lá ele vai ser aprisionado. O João Honesto é a representação daquelas pessoas que parecem que são amigas, mas que realmente são péssimas companheiras. Então, aqui é a representação do cuidado que precisamos ter com as más companhias. Pinóquio fica preso numa espécie de gaiola e começa a chorar, pedir socorro, e é então visitado pela fada azul, que sempre está presente quando ele precisa de socorro. A fada azul pergunta a ele: por que você está aqui? E ele começa a contar mentiras para a fada azul. Quando ele começa a contar mentiras, o nariz dele cresce. O nariz cresce com as mentiras. Isso simboliza a consequência espiritual da mentira e da falta de autenticidade. Nesse sentido, mostra que a verdade é essencial para o crescimento espiritual. As mentiras distorcem quem somos. Após essa situação, Pinóquio é novamente enganado e ele vai para um local chamado a Terra dos Brinquedos. Com a sua ilusão,
a sua vontade de sentir prazer fácil, o desejo da irresponsabilidade e da ignorância. Essa parte é muito triste. Você vê no filme o Pinóquio utilizando drogas, utilizando álcool, utilizando fumo e se distraindo com jogos de azar e até com o menino que gosta de destruir tudo. Então ele entra num caminho muito ruim. É o desvio do caminho espiritual por causa da busca por gratificação imediata. Quantas pessoas estão ainda vivendo nessa ilusão? A punição é que ele vai virando burro, cresce-lhe as orelhas e o rabo, e ele fica ali, simbolizando a perda total da razão. Aquele que vive de ilusões perde a razão e se torna uma pessoa que não consegue compreender a realidade. Por isso o simbolismo de virar burro. Quando Pinóquio consegue sair da terra dos brinquedos, ele vai perceber que seu pai estava à sua procura e que ele foi engolido por uma baleia no mar. Ele descobre isso quando ele anda pelo fundo do mar e conversa com os peixes. Está aí uma clara demonstração da linguagem onírica, da linguagem dos sonhos, de um simbolismo profundo, de um mergulho na água. Ele encontra o seu pai Gepeto na barriga da baleia. E aí, de uma forma muito inteligente, ele acende o fogo e é expulso porque a baleia e dá um espirro e ele é jogado junto com o pai dele para fora da baleia. E ele vai se tornar um náufrago, vai nadar profundamente e vai dar a impressão que ele morreu. Então, a gente aqui traz um simbolismo do renascimento. Ele vai renascer após esse mergulho, assim como o próprio Cristo nos disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. É nesse momento de transição, de transformação, de mergulho na água, que você pode entender como o batismo das religiões, você pode entender também como um nascer do ventre da baleia, o renascer da reencarnação. Você pode entender como esse renascimento da água é profundo neste momento da história, que vai nortear toda uma mudança na vida do Pinóquio. O Pinóquio parece que morreu, o seu pai fica muito triste, mas a fada azul, que simboliza aqui a graça divina, o amor incondicional, ou força espiritual que guia e transforma. Ela representa a compaixão e o poder de transformação. É ela quem ajuda Pinóquio a tornar-se humano, quando demonstra maturidade e virtude. Então, após o renascer de Pinóquio, através da água, ele vai encontrar a fada azul, que lhe faz aquele gesto de compaixão e transforma num menino de verdade. A transformação do Pinóquio de boneco de madeira em menino de verdade. É o despertar espiritual, a iluminação ou a realização plena do ser. Pinóquio deixa de ser apenas matéria para se tornar um ser vivo, ou seja, alguém que descobriu o amor, a verdade e a responsabilidade. Eu fico aqui agora com você, nessa reflexão profunda que pode nos fazer pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso despertar, sobre a nossa realidade, de buscar a nossa consciência nessa plenitude de se tornar cada dia melhor. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e comenta. E não se esquece, se inscreve no canal.